Ariane, trabalho na empresa já há muitos anos. Não sou engenheira, tá? Sou formada em comunicação social, com ênfase em publicidade e propaganda. Fiz alguns cursos, né, voltados para a área de comunicação empresarial, eventos, e sou pós-graduada em gestão de pessoas. Estou aqui porque sou uma curiosa, gosto de lidar com as pessoas, gosto desse contato, então foi isso que me trouxe aqui, tá? Uma empresa, não sei se vocês conhecem, a maioria de vocês aqui ou não, mas nós somos uma indústria metalúrgica. E peraí, gente, espera só um minutinho. Primeiro, eu vou falar sobre como vai ser o decorrer da apresentação, tá? Primeiro, eu vou falar sobre a história e estrutura da empresa, os principais produtos, inovações e grandes obras da Powermatic, e vou finalizar com o Duto Click, que é o produto que nos trouxe aqui hoje. Certo? Então, agora sim, sobre a empresa. Somos uma indústria metalúrgica desde 1985, a gente está no mercado de ar-condicionado. Tá? Hoje nós fabricamos dutos, peças e acessórios para ar-condicionado, exaustão, ventilação e transporte de resíduos. Também caldeiraria leve e máquinas para fabricação de dutos. Tá? Essas máquinas para fabricação de dutos mais voltadas para exportação. Tá bom? Bom, um pouquinho aqui sobre a nossa história. A gente surgiu lá em 1985, inicialmente com atividade comercial. A nossa produção era terceirizada. O que a gente fabrica, o que a gente vendia? Perfil, canto e grão. Tá? 10 anos depois, em 1995, a gente teve o nosso primeiro prédio próprio, também na capital, em São Paulo. Em 1997, através de um programa de incentivo do governo da cidade de Brotas, no interior de São Paulo, a gente passou de comerciante para fabricante. Daqueles mesmos acessórios que a gente iniciou vendendo, a gente passou a fabricar os acessórios para flangeamento. 3 anos depois, em 2000, a gente adquiriu uma área própria na cidade de Brotas, de 2.400 metros quadrados, continuando a fabricação de duto TDC. Foi aí que a gente iniciou a fabricação de duto TDC. Tá? Então, começamos com os acessórios, passamos para a fabricação dos dutos. Em 2003, a gente cria a fábrica volante, que são máquinas que a gente disponibiliza para fazer a fabricação dos dutos TDC em obra, tá? Para a gente atender uma grande indústria farmacêutica em Betim, em Montes Claros, Minas Gerais. Em 2009, a gente adquiriu uma grande área, foi uma grande expansão, muito importante para a história da empresa, 35.600 metros quadrados de área para ampliar a nossa fábrica, tá? E em 2011, início das atividades fabris em Pernambuco. A gente está lá até hoje, tá? Então, já tem aí bons anos para a gente atender Norte e Nordeste. Em 2017 a gente iniciou a produção de fogo radiante, eu vou falar um pouquinho dele mais pra frente. E em 2024 estamos lançando o Duto Click, tá? Bom, aqui é um pouquinho da nossa estrutura, aqui é o portal da cidade, uma cidade pequenininha lá no interior de São Paulo, Brotas. Alguém aqui já ouviu falar de Brotas? Somos a capital do esporte de aventura, capital nacional do esporte de aventura. Então, se vocês gostam de esportes aquáticos, lá é um belo lugar para vocês visitarem. E aqui é a nossa fachada, essa é a fachada da empresa. Se vocês forem para lá para fazer um rafting, estão convidados para ir também tomar um cafezinho lá com a gente. O café de Brotas também é muito conhecido e premiado mundialmente, inclusive, tá, gente? Essa é a nossa área fabril, são aqui os nossos 38 mil metros de terreno e 8 mil metros de área construída, tá? Então, toda a nossa produção está aqui dentro. Bom, a maioria dos nossos produtos são fabricados a partir de bobinas, né? Para a gente ter aí menos perda de material, né? Então, aqui a nossa ponte rolante, ela consegue carregar até 15 toneladas. E aqui a nossa linha automática, fabricação de duto TDC em fábrica. É bom por causa disso aqui, ó. A gente tem lá todo o processo automático. Então vem aqui desde o desluminador, passando por todos os vincos, todas as dobras aqui, e ele sai prontinho aqui só para fazer o fechamento, tá? Aqui um pouquinho mais da nossa estrutura, fabricação dos acessórios e a ferramentaria. Aqui um pouquinho do nosso estoque de acessórios, toda a parte de flangeamento.
E aqui é a nossa área de solda. Nós somos muito fortes na fabricação de dutos para a indústria automobilística, daí são dutos mais pesados, tá? Então a nossa área de solda é bem forte nessa parte industrial. Alguém tem alguma pergunta a respeito da empresa? Então tá bom, vou seguir. A gente tem o nosso slogan, coragem de inovar, dedicação para aprimorar. Se vocês forem lá me visitar, logo na entrada, a gente tem essa frase lá que realmente norteia o nosso trabalho. A gente sempre vem de anos e anos trabalhando dessa forma, buscando trazer isso para o mercado. E aqui são algumas das coisas que nós trouxemos inovando aqui no Brasil. Então vamos lá, o perfil para flangeamento já era uma forma construtiva de dutos muito utilizada na Europa e nós trouxemos para o Brasil, fomos os pioneiros de trazer isso para o Brasil, certo? Esse é o fogo radiante que eu falei lá atrás, vou tornar a falar mais para frente um pouquinho, que é voltado para água gelada aqui no Brasil, mas é muito utilizado na Europa com água quente também. E aqui é a fábrica volante, que a gente disponibiliza algumas máquinas, no Brasil tem aí proporções continentais, às vezes o transporte dificulta, né, a facilidade aí para a gente poder atender algumas obras. Então essa opção a gente consegue atender para qualquer lugar, né, dependendo do volume e tal, em vez de frete, transporte, a gente monta a estrutura lá junto à obra. Aqui o Airjet. É a parte de difusão, é o único item de difusão que a gente trabalha e é patente nossa. Então a gente usa muito duto circular, duto oval, ele fica muito mais bonito, esteticamente muito mais harmônico do que a gente colocar grelha, né? Então ele dá um acabamento muito mais bonito para um ambiente que o duto fica aparente, ele faz toda a diferença, tá? E aqui o grampo, que ele usa aqui tanto para fechar o duto, que já era a função dele tradicional, e aqui para segurar também a haste enroscada, que é o reforço interno do duto. Então também é um produto nosso, tá? Bom, aqueles produtos que eu chamei de inovação, né? E agora os nossos produtos principais. Eu trago primeiro, que foi o que nos trouxe para o mercado, que são os acessórios para flangeamento, perfil canto e grampo, tá? Alguém aqui monta duto? Não? Bom, então esses aqui são os acessórios para fazer a montagem do duto. Geralmente, se você vai montar o duto em obra, você faz o corte, a dobra da chapa em obra e fecha com esses carinhas aqui, perfil canto e grampo, tá? São os acessórios para flangeamento. Aqui são os dutos TDC. Os dutos TDC, eles são fabricados na obra. Na minha fábrica. Como que a gente faz? Aqui, ó. Ele vem, a parede do duto já sai a flange direto. Então você não tem o acessório para flangeamento aqui, ele já vem direto na parede do duto. Tá? Faz a dobra aqui e você só encaixa um no outro. O que é legal? A gente tem menor perda, tá? Porque a gente fabrica tudo dentro da dimensão das bobinas. E eu mando para vocês montarem em obra já com toda uma codificação que a gente chama. Cada peça recebe um adesivinho, tá vendo? Que ele vem um código que auxilia na hora da montagem. Então não tem aquela correria para lá e para cá, perdeu peça, cadê a peça? Se você faz lá, guarda direitinho, já tudo numeradinho, fica muito mais fácil de montar, certo? A gente também fornece os dutos tamponados para a área limpa, então a gente faz a limpeza e higienização adequada dentro de fábrica e faz aqui o tamponamento. Para um laboratório, um hospital, geralmente é fornecido dessa forma aqui, tá? Então na hora de montar, tira o plástico filme de um lado, encaixa o outro duto, só para depois tirar o outro plástico filme. E assim a gente mantém o duto limpinho aqui para essas áreas que necessitam desse cuidado. A gente também fornece duto em blank e também duto em L. E aí você faz a montagem em obra, também dependendo do volume, é mais interessante receber dessa forma. O duto TDCR são dutos soldados, tá? Dutos mais pesados. E a gente fornece eles com furo oblongo. Esse furo oblongo, ele facilita na hora do encaixe. Como são peças maiores, mais pesadas, você tem ali uma folguinha onde você não precisa fazer o encaixe do parafuso bem exato, tá? Então você tem uma folguinha ali mais fácil de trabalhar. Nós também fabricamos dutos circulares, calandrado recravado e calandrado soldado, tá? A gente vem na chapa, faz a dobra dele, e ou a gente faz pelo recravamento, fecha pelo recravamento, ou pela solda,
certo? Os dutos espirais, tá? Espiral com barra chata, quando você precisa de um duto mais reforçado, dependendo da classificação de pressão que vai passar dentro desse duto. E o espiralado com luva, tá? É uma forma mais simples de união, mais leve, com um duto mais leve. E o espiralado mercurado, que aí a gente reforça a parede do duto também com uma pressão maior que vai passar aqui dentro. Bom, aqui são as nossas peças especiais, tá? Entra ali na nossa área de solda, que eu falei que a gente é bem forte na área industrial. Então aqui, ó, eu tenho caixa difusora, é octogonal. Eu já fui corrigida, mas eu não corrigi aqui na minha palestra. Então aqui são caixas difusoras, chapéu e brigadeira. Eu tenho caixa enganadora de névoas, coifas. Então eu costumo brincar com os meus clientes que a gente fabrica praticamente tudo, mediante projeto, passa o projeto pra gente que a gente fabrica o que for necessário. Tá? Esse cara é bem legal, são os dutos de polipropileno, é um diferencial muito legal, porque ele vai para áreas tóxicas, ambientes corrosivos, a gente pode enterrar ele. Se eu não me engano, são 10 metros quadrados, Gilson, que nós temos enterrados no Parque Cidade, lineares, 10 mil metros lineares de dutos de polipropileno enterrados num grande empreendimento lá na capital de São Paulo, tá? São esses dutos aqui. A gente fabrica tanto ele circular quanto retangular, tá? A única diferença, ele é um termoplástico, então através do calor a gente consegue fazer aqui a calandra dele, ele dobra, a gente dobra ele e faz a linha de solda. No quadrado são 4 chapas e são 4 pontos de solda, então, tá? Todas as paredes devem ser soldadas. O forro radiante, que eu falei um pouco lá atrás, tecnologia europeia, muito difundida na Europa, tanto para água quente, principalmente para água quente, né? Porque lá eles têm muito mais frio que calor, e nós trouxemos para cá para passar por aqui água gelada. Então aqui são caninhos de cobre que passam água gelada, interligados por uma mangueira para passar para outra placa. Então aqui nós temos no Brasil mais de 20 mil metros quadrados de forro radiante aplicado, tá? Só nós aqui no Brasil fornecemos a placa por completo, tá? Antes você tinha que comprar a placa, mandar ativar em outro lugar, e a Powermatic é a única empresa no Brasil que fornece essa placa de uma forma completa, tá? Aqui temos algumas obras, eu coloquei alguns nomes mais conhecidos, né? O Hospital Sírio-Libanês lá em São Paulo, o Shopping Bourbon e Teatro Bradesco. Estamos na fábrica de combustível do submarino nuclear da Marinha. Foi uma obra bem legal, bem desafiadora para a gente. A fábrica da Honda, da Embraer, da Jeep. Aqui a gente fornece bastante cabine de pintura, que é a parte industrial que eu falei para vocês lá atrás. E o complexo Parque Cidade, que é esse que eu citei sobre os dutos de polipropileno, tá? Essas são algumas. Aqui algumas imagens, aqui estamos na fábrica da Cacau Show. Esses são os nossos dutos circulares, tá? E aqui é uma foto bem legal que eu gosto bastante, uma fábrica de latinha, inclusive de latinha da Heineken. Com certeza que os senhores já devem ter usufruído do produto final dessa nossa obra aqui. Então eu gosto dessa foto porque mostra aqui a dimensão dessa peça, totalmente fabricada lá na Powermatic, e olha o tamanho do carinha aqui em cima. Então a gente vê a dimensão que a gente é capaz de produzir lá na nossa fábrica, tá? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tá tranquilo? Pois não. Tem forro radiante ali, não tem problema de condensação? Não, porque você vai adaptando a temperatura da água. Você tem que fazer um controle de temperatura da água e atentar para o ponto de orvalho. Então você faz todo esse controle através dos controles. Tá? Mas não tem condensação. Não corre risco de condensação. Alguém mais? Bom, vamos lá. Vocês podem me interromper, tá, pessoal? Fiquem à vontade. Aqui alguns clientes ainda, né? Clientes finais. Então a gente trabalha com todo tipo de cliente, mas nós somos muito fortes realmente na indústria. Bom, vamos falar um pouco agora sobre o duto clique. O que é o duto clique? O duto clique ele é um duto pré-fabricado totalmente aberto, tá? A gente estamos na fase de divulgação, vamos soltar para vendas em 2 partes,
tá? São duas partes de tamanhos iguais para a gente poder fazer a montagem dos dutos. São 4 partes prontas para encaixe umas das outras, produzidos em aço galvanizado bitola 26. Tá? É uma chapa bem fininha, não é um duto pesado. Não necessita de traçagem de peça, ele já vem pronto só para montar. E não necessita de viradeira, você não precisa ter grandes ferramentas na obra. Pequenas ferramentas que inclusive a gente vai fornecer também, você consegue montar esses dutos. Aqui a gente tem algumas imagens, ó, por isso que eu falei, são 2 partes. Então aqui são essas 2 partes, 2 cantos e 2 perfis, tá? Tudo é por encaixe, tá? Nada precisa ser cortado, a menos que precisa fazer alguma intervenção. Então, ó, aqui a gente tem uma linha, vou passar para frente para conseguir explicar melhor. Aqui a gente chama que é a Pittsburgh, a junta longitudinal, ela já vai pronta, tá? E aqui a gente chama de macho e fêmea, né? Aqui a Pittsburgh que seria a fêmea e aqui a outra partezinha, o Lzinho, que seria o macho. A gente faz aqui a união deles, tá? Faz aqui o encaixe. Então, ó, se a gente vê aqui, a gente vê aqui, ó, e faz aqui o encaixezinho, tá? Vai ficar mais fácil, na hora que eu vou mostrar o duto para vocês, o vídeo para vocês, vai ficar mais fácil de entender. Então, aqui tem a Pittsburgh, tá? A parte já dobradinha, vai prontinha para vocês. E aqui o L, que é onde vai fazer o encaixe. Tá aqui mais um desenho, ó, para mostrar aqui. A Pittsburgh aqui e o clique aqui fazendo o encaixe aqui, tá? Olha aqui, ó, uma imagem bem juntinha, como que ele fica aqui, ó, fixo, tá vendo? Esse é o fechamento longitudinal do duto, tá? Então, ó, a conexão da flange, o perfil e o canto são feitos de maneira por encaixe também, tá? Aqui, ó, não sei se dá para ver direitinho na imagem, tem os cliques. E aqui nesse perfil ele também vai ter. Então ele faz o encaixe através de martelo de borracha e aí ele está pronto. Depois a montagem é convencional, fecha com o canto, depois junto com o branco, passa a fita de vedação, não esqueçam da fita de vedação, e pronto, o duto está pronto, tá? Aqui a gente tem um duto clique montado, olha como ele fica bonitinho, né, ajeitadinho aqui, e esse aqui está sem vedação. Aqui o duto vedado, tá? Ele passa aqui o silicone, né, fechadinho. Mas aí se precisar de uma derivação, precisar montar alguma coisa diferente, é possível, né? Com uma tesoura, uma talha, é fácil de fazer. A gente abre aqui, corta aqui com a talha, com o nosso alicate faz o clique do outro lado e promove o encaixe, tá? Aqui ele prontinho já. Isolamento. Ele aceita isolamento também, tá? Tanto assim, ó, manta de vidro ou de rocha, como com manta elastomérica, tá? Ele aceita qualquer tipo de isolamento, tá? Porque a gente já está acostumado aí com os dutos convencionais. A gente fez um teste de vazamento. Eu não posso lançar no mercado um produto que eu não atesto a qualidade dele, tá? Então a gente fez aqui um teste de vazamento. Pegamos aqui um duto de 400 por 300 milímetros, tá? Com 1.200 de comprimento. Todos os nossos dutos, todo duto clique, ele vai com 1.200 de comprimento, porque é a largura da bobina. Então eu não tenho perda de material, tá? Aqui, ó, o vazamento admissível é de 4,3, tá? Então aqui vamos lá para o resultado do teste. Eu tenho aqui dutos de 250 e 500 PAs. E temos aqui os resultados, tá? De 250 PAs a gente teve aí um vazamento de 2,74 e 4,1, todos eles abaixo do que é permitido por norma, tá? Isso vale ressaltar que nós fizemos o teste com duto sem vedação e numa bitola mais baixa do que a bitola que a gente comercializa. Então, quer dizer, nós fizemos o teste com uma bitola 28, vamos vender uma bitola 26, sem vedação. Então, ainda assim, ele se mostrou estanque, se mostrou dentro da norma. Então, na bitola 26, com vedação, dependendo do projeto, dependendo do que pede, né, a gente pode trabalhar com cuidado, então aumenta significativamente a eficiência desse duto, tá?
Aqui algumas imagens, gente, as imagens são muito ruins aqui, mas aqui são os testes, tá? E a foto dos testes de vazamento que a gente fez, de 250 e de 500. Bom, fizemos também o teste de resistência à tração, tá? Então, para ver o quanto que esse duto aguenta de força aqui em cima dele. Fizemos na Universidade Federal de São Carlos, é uma universidade de referência na área de engenharia no Brasil, uma universidade muito boa. E aqui, ó, nós tivemos aqui o ápice de força que ele suportou, de 417 kg/força. Tá? Então é um duto bem resistente também, que não vai dar um problema aí na hora de, às vezes bate alguma coisa, o duto sai do lugar, quebra. Aqui não acontece isso, tá? Bom, vamos disponibilizar esses dutos em seções sempre de 1.200, como eu expliquei, né? De comprimento, 1.200 que é a largura da bobina, não temos perda de material. Secções de 100, 150, 200 e 250 milímetros, de 100 a 250 sempre a cada 50, e secções de 300, 400, 500 e 600. Então é possível que a gente vai lá pegar um lado de 500 e um lado de 250. Você tem lá o seu duto retacular. Ou do 4 lados de 500 tem lá o seu duto quadrado, tá? Então vai de acordo com a necessidade do teu projeto, do que vocês vão precisar. Curvas sempre de 90 graus, nas mesmas dimensões acima, tá? E reduções concêntricas, tá? Sempre em 300, comprimento de 300 milímetros. Sempre também nessas mesmas dimensões, para facilitar, tá? Aí o que acontece? Às vezes a gente tem lá, você tem a peça de 1.200, mas eu preciso finalizar com 800 milímetros. O que eu faço? Eu venho com a tesourinha aqui, faço um corte sempre na transversal, nunca na longitudinal, tá? Sempre na transversal, e com o nosso alicate eu faço o clique. O clique vai já pronto de fábrica, mas numa necessidade de intervenção em obra, você tem o alicate, você faz essa marcação aqui, tá? Faz a marcação do clique e continua a montagem normalmente, tá? Aí você tem lá um duto de 500 milímetros, né? 1.200 por 500. E na hora ali, na peça, eu preciso alterar para 300. O que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui, ó, nessa lateral aqui, na lateral onde eu tenho a versão macho, o Lzinho para encaixar. Nunca vou cortar na lateral da Pittsburgh, tá, pessoal? Porque aí você não vai conseguir remontar isso em obra. Então eu vou sempre fazer aqui nessa lateral aqui, que a gente também desenvolveu uma ferramenta, uma espécie de talhazinha lá, que você vem, encaixa aqui e vai fazendo a dobra exatamente na medida para encaixar no clique. Então você tem ferramentas para poder fazer adaptações em obra, mas com uma qualidade aí de duto fabricado na indústria. Quais são as vantagens do clique, né? Além disso que eu falei aqui, a gente tem pronta entrega nos distribuidores e lojas e até no nosso próprio estoque. Tá? Agilidade no prazo de entrega na obra, muitas vezes a gente tem um prazo de entrega longo por atender grandes obras e tal, e você também tem uma necessidade de atender o cliente ali na hora, tem pressa, às vezes por uma peça você não consegue entregar a obra. Então, o prazo de entrega, a agilidade no prazo de entrega é um grande diferencial do clique. Ele se ajusta à necessidade do seu projeto, então essa facilidade de comprar, de ter lá um pedaço de cada tamanho, você às vezes monta o seu próprio pequeno estoque para poder atender alguns clientes, tudo isso facilita bastante, tá? Ajustado à necessidade do seu projeto. Dispensa mão de obra especializada, porque é muito simples de montar. Eu vou mostrar para vocês agora como que é a montagem dele. E ele atende às exigências das normas de estanqueidade, das normas brasileiras, a ANBR, a SMAC, a DW. Então, são normas que esse duto atende, tá? Eu vou tirar aqui para poder mostrar para vocês o vídeo. Deixa eu ver se eu consigo, isso não vou precisar chamar o nome comum. Aí, pessoal, esse aqui é lá na nossa fábrica. Ah, não tá? Puxa vida. Então eu vou precisar do Ronaldo mesmo. Será que ele tá aí? Você não quer dar uma chamadinha lá pra mim, por favor?
Não, não tem. Acho que eu teria que ter jogado lá. Pessoal, alguma pergunta sobre o DuduClick? Vocês gostariam de saber alguma coisa? Vamos matar um tempinho aqui enquanto isso. Fabricamos os dutos. Os dutos, os acessórios a gente manda de Brotas para lá, mas eu não consegui ter o vídeo. Mas os dutos a gente fabrica lá, tanto o TDC quanto o circular. Hoje é em Abreu e Lima. Nossa fábrica é em Abreu e Lima, na cidade de Recife. Ah, tá. Deixa eu ver. Se o seu projeto pedir, você pode colocar, não é uma obrigatoriedade, mas se o seu projeto pedir, foi feito como? Sim, foi feito sim. Se não der também, a gente vê. Eu sabia que tinha que estar linkado com isso. Bom, tudo bem. Pessoal, eu não vou conseguir passar o vídeo aqui, mas ele está disponível lá na nossa mesa ali fora no saguão, então quem tiver interesse de ver, é bem legal, é bem didático, mostra a forma de fazer a montagem, que é bem simples, tá? Então, vou deixar. Posso continuar daqui? Bom, então, não consigo mais pôr para frente. Eu tenho que fechar. Eu perdi o som. Tá aí na hora. Show? Sumiu. Eu não fechei, eu só minimizei. No finalzinho. Obrigada. Não foi, porque não tem isso. Bom, pessoal, aí o que a gente aconselha, né, de evitar a fabricação em obra, por quê? Porque nem sempre a gente vai ter os equipamentos adequados. Então, o DuduClick ele vem aí para facilitar essa montagem, porque não necessita de grandes equipamentos, o martelo de borracha e o alicate, a gente já dá conta dessa montagem, tá? Bom, a gente, com a fabricação em obra, a gente tem dificuldade de controle do consumo de material, que geralmente leva a grandes perdas, consequentemente perda de dinheiro também. Tá? A maior perda de material, né, quando você fabrica em obra, você tem mais perda de material, porque utiliza a chapa e não a bobina, então por isso que a gente também usa lá o DuduClick na dimensão da bobina. E limitação de horário é regra de contratante, né? Quanto mais tempo você precisa permanecer na obra, mais dificultosa é essa parte de instalação. Para finalizar, eu gosto sempre de colocar quem fica para trás, quem segue o bando. Então, se vocês querem fazer a diferença no mercado de vocês, na atuação de vocês, sejam essas pessoas que encaram os desafios, que encaram os medos, que encaram o novo como algo a ser conquistado, não a ser temido. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Finalizamos aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, estou à disposição, ou também lá na nossa mesa também estamos à disposição. Obrigada, pessoal.